incomoda também, eu acho que às vezes a gente é pouco brasileiro, a gente é muito americanizado. Inclusive veio pessoa de fora, prega uma bobagem, então ele vira uma teologia. Um brasileiro vai e fala uma verdade, não serve para nada. Quantos teólogos brasileiros já pregaram coisas muito boas? Ninguém vê. É uma coisa da música. Eu acho que a gente é mais americano de segunda do que brasileiro de primeira. A gente é country, mas não é caipira. Não é? Eu cresci ouvindo moda de viola, né? Meu avô era repentista, era violeiro de catira. Meu avô tocava viola, fazia moda. Eu, quando eu nasci, já tinha morrido, mas a veia veio lá, do meu avô. Então eu gosto muito de música brasileira. Né? Mas por que você gosta tanto de música brasileira? Pô, pergunta difícil, chata de responder, fácil ao mesmo tempo. Eu gosto de música brasileira porque eu sou chinês. Brasileira. Dentro de mim existe um negro, um índio, um europeu. Nós somos uma mistura. Todo negro brasileiro não é puro e todo branco brasileiro não é puro. Nós somos misturados. Aqui tem japonês casando com negro, índio casando com mulato, aqui tem loiro casando com... Tem de tudo. Eu tinha um amigo que a mãe dele era uma japonesinha de 1,5 m. O pai era um negão garimpeiro de 2,10 m. Os meninos nasceram tudo com o olho puxado, assim, cabelo liso. Eu falei, meu, que coisa linda que vocês são. Que mistura de raça. Se há uma verdade no nosso meio nacional, que eu acho que é meio abandonada, é que nós somos realmente a pátria amada, mãe gentil. O Brasil, ele é antropofagicamente cultural. Pô, olha assim. Uma raça vai digerindo a outra e a gente forma esse povão que a gente tem. Todo brasileiro racista é um burro, porque ele está incorporado nele com todas as raças. Não dá. Na verdade, o racista é o cara que não gosta de si mesmo e para poder se sentir melhor não briga os outros. Esse é o racista. É o cara que não se ama, é o cara que não se entende. Eu gosto do Brasil, porque no Brasil você vê, eu já fui em igreja que tinha, como chama a comida japonesa? Yakisoba. Eu fui numa igreja de São Paulo, era uma igreja japonesa, e no mesmo dia tinha yakisoba e feijoada. Falei, meu amigo, o efeito colateral disso depois deve ser terrível. Mas era barato, porque tinha japonês, e os caras comendo feijoada, comendo. Que coisa linda era nesse país. Já dizia uma música da Elis Regina, muito antiga, o Brasil não conhece o Brasil. A gente não sabe quem é Machado de Assis, né? Mas a gente sabe quem é Michel Teló. Se a música pudesse falar, ela falaria exatamente o que ele canta. Ai, ai, assim você me mata. A gente acaba com a nossa música. A gente não canta o que é nosso. Os grupos de louvor são tudo pobre americano. Certo? É tudo igual. E 480 milhões de músicas para esses 4 acordes. Você ai, assim você me mata. Também, essa é a mesma maneira, né? É tudo igual. Né? Não há riqueza poética, harmônica, melódica. E olha, desculpa, hein? Vou pegar pesado com vocês, porque eu sou músico. A fé vem pelo... E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você ouvir qualquer coisa, me desculpa, a sua fé corre o risco de ser qualquer coisa. Portanto, assim como você escolhe uma camisa, um sapato, uma maçã, um avião lá na feira, assim como você escolhe os ambientes onde você frequenta, escolha a música que você ouve. Não ouça qualquer coisa, porque todo mundo ouve. A unanimidade, via de regra, é burra. Às vezes o que todo mundo gosta não serve para nada. E aquilo que serve ninguém gosta. As músicas que falam que a gente gosta de ouvir são melhores para cantar, sem dúvida nenhuma. Eu lembro da época do se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Pô, que lindo, velho. Mar rompendo em fé. Mas eu não queria romper em fé. O que você rompe em fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem. O que você rompe? Pronto. O que é esse negócio? Romper. Eu queria ver se Deus te desse um barquinho com uma vela, um remo, e o mar não se abrisse. Deus fala, você confia em mim? Então vai. Entra na tempestade, quero ver. Porque tudo que os cristãos cantam é aquilo que eles querem que aconteça. Não aquilo que Deus quer que aconteça. Eu não duvido que Deus possa abrir o mar, como já abriu muitas vezes.
Mas às vezes Deus não abre o mar, e aí? Cadê a fé? Por isso que eu comprei em fé é perigoso. Tem uma moça querida que está fazendo uma música boa, que está fazendo sucesso do Danésio. Não estou falando nomes hoje aqui, não você sabe. Danésio, eu te amo, Jesus Cristo. Graças a Deus te abençoe. Mas a letra que ele canta, ela vem com o Zaqueu. Se o Zaqueu cantasse, seria outra coisa, né? Outra metade dos meus bens aos pobres, outra metade eu vou distribuir. Aí seria assim, essa é a letra certa. Mas aí não vendia. Aí não vendia. Eu acho lindo, cuida da minha casa, cuida de mim, maravilhoso. Cuida da minha vida, mas não é o que o Zaqueu falou. E o Zaqueu não subiu na árvore para chamar a atenção. O Zaqueu subiu na árvore porque ele era baixinho. Filho que quer chamar a atenção, na minha opinião, é filho mimado. Deus detesta filho mimado. Então, você tem que chamar a atenção. Diante de Deus não existem prediletos ou superiores. O amor de Deus é o mesmo por mim, por você, por qualquer um. E onde abundou o pecado, inclusive, diz a Bíblia, que superabundou o quê? Então, meu amigo, ser mais santo não quer dizer que seja mais amado, nada a ver. Falei no começo. Graça é uma coisa, Deus nos ama do mesmo jeito. Agora tudo bem, mesmo assim, meu querido Danésio, eu te amo, Deus te abençoe. Continua assim, Deus te abençoe. Vamos cantar aqui uma música brasileira. Só um pouco mais violão, pode ser? Queria que você desse uma salva de palmas para aquele meu queridão que está na mesa lá, amigo de infância, que veio na casa. Isso aqui é um samba, não é nem de Deus nem do diabo, é só um samba. Tá?